A palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e indo procurá-lo meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. E ele, respondendo de dentro, disse: não me importune, já está a porta fechada, e meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-te-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-á. E quem é o pai de entrar-vos que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que vos pedirem. Amém? Podeis sentar. Aleluia. Aleluia. A palavra diz, aleluia, que Jesus estava ali orando em algum lugar. E quando alguém está orando, geralmente, a gente escuta o que a pessoa está orando. Não sei se Jesus estava orando em voz baixa, se estava orando em espírito. Porque aqui, aleluia, os discípulos dele pedem, a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Nós não temos nenhuma oração de João, Temos, assim, um tipo de uma ministração de João, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura, Temos essas coisas, mas como, aleluia, João ensinou os discípulos a orar. Creio que João deve ter ensinado eles se quebrantar, pedir perdão, se humilhar, porque foi isso que João veio fazer. Arrependei-vos. Então, João ensinou como se arrepender. Mas como nós vamos se arrepender? Orar, contar suas situações ao Pai, falar com o Pai. Então, eles queriam que Jesus também desse para eles alguma fórmula de oração, alguma oração. E Jesus, aleluia, Jesus disse para eles: quando orares. Então, quando nós orarmos, irmão, nós temos que nos dirigir ao Pai. Dirigir ao Pai, falar com o Pai, contar nossas situações, engrandecendo o Senhor. Porque o Senhor é poderoso, como foi contado o testemunho aqui. Aleluia. Deus, aleluia, Ele é dono do tempo. Ele faz o que Ele quer, Ele move o tempo. Aleluia. Ele atrasa, Ele adianta. A palavra diz, aleluia, que Josué orou e o sol parou, porque Josué queria ganhar a batalha naquele dia. E Deus parou o sol para Josué, aleluia, ganhar a batalha. Então, esse Deus, Ele é tremendo. Então, Jesus estava falando: olha, vocês têm que falar, aleluia, com o Pai. Pai nosso que está no céu. Olha, irmãos, nós temos um Pai. E Deus, muitas passagens que nós lemos na Bíblia, Deus fala que Ele é Pai de órfãos. Ele é Pai de viúva. Deus é Pai, aleluia, de todos, meu amado. Porque Ele é Pai. Então, aleluia, você não está desamparado porque você não tem um pai terreno.
você tem um Pai celestial. Quando você entende que Deus é tudo e que nós não somos nada, que nossos filhos não são nossos filhos são de Deus. E Deus confiou em você o cuidado de você cuidar, de você educar, né? E mais do que isso, Ele ainda te dá condição. Porque, como o Vitor falou, Deus, irmãos, Ele sempre abre as portas para você fazer algo. Deus sempre abre. Tem gente que vende pipoca, tem gente que vende amendoim, né? E se você faz aquilo honesto, Deus, Ele multiplica, porque a multiplicação é do Senhor. Então, o Senhor, irmãos, Ele é tremendo, e Ele falou com eles, olha, vocês têm que se referir ao Pai. Vocês têm que pedir o que vocês querem ao Pai. É o Pai que vocês têm que pedir. E Ele não falou, peça a mim. Jesus não usurpou o lugar de Deus. Ele estava ensinando porque Ele também, aqui nesta terra, 100% homem, Ele falava com o Pai. Tudo que Ele ia fazer, né? Eu creio que fala que Jesus muito ia na vigília da noite orar nos montes, aleluia, que Jesus sozinho, Ele ia conversar com o Pai sobre o projeto do dia seguinte. O que queria acontecer no dia seguinte? Dá força, Pai. Dá força para sair do meio dos fariseus, dos doutores da lei, aleluia, para que eu não venha, né, me manifestar da forma que eu posso e que eu sei que eu posso, mas que eu não posso, porque ainda não é chegado o meu tempo. Então, Jesus, irmão, orava muito para que ele tivesse o quê? Domínio próprio, para que ele tivesse controle, para que ele tivesse, aleluia, dentro do plano para o qual ele veio. Para ele também foi uma luta. Se você parar e pensar, para Jesus foi uma luta vencer, aleluia, o que ele tinha tudo para vencer. 3 anos, aleluia, para ensinar, para chegar até aquela cruz, para salvar a minha, a tua vida. Não foi fácil. Às vezes a gente fala assim, é difícil ser cristão. É difícil, muito difícil ser cristão. Para Jesus que era, meu amado, porque nós somos pó e cinza, mas ele era Deus, 100% homem, 100% Deus, aleluia. Ele podia fazer o que ele quisesse, da forma que ele quisesse, do jeito que ele quisesse, aleluia. Mas ele não fez, né? Quando falaram com ele, quer que a gente pega? Pedro quis pegar a espada lá, e Jesus falou, para com isso. Porque se eu quisesse, eu pedia ao Pai, e Ele mandava, aleluia, anjos, Ele mandava, aleluia, soldados, Ele mandava recurso, aleluia. Então, Deus amado, aleluia, Ele se humilhou, aleluia. E nós, quando nós entendemos quem é Deus, nós começamos a nos humilhar, sabe? Nós começamos, aleluia, a não julgar uns aos outros, a não falar uns dos outros. Nós começamos a ter o quê? Compaixão. Foi porque Jesus teve compaixão de nós. A palavra diz, Isaías falou que ele viu, aleluia, o povo como ovelha que não tinha pastor, o povo que andava em trevas, irmão, nós andávamos em treva, hoje nós temos um pouquinho de luz, e às vezes nós achamos, aleluia, que nós, aleluia, estamos elevados, aleluia, né? A Bíblia diz que aquele que tem pé, procura para não cair, não, permaneça na luz, busque a palavra de Deus, e guarda no coração, e pratica, não adianta eu ler, não adianta eu guardar, e não adianta eu praticar. E Deus sempre vai nos provar, dentro da palavra, para nós saber quem nós somos, em que situação nós estamos dentro do reino. Então, quando vem uma prova, quando vem uma situação para as nossas vidas, nós temos que ver em que grau que eu estou. Em que grau? Em que nível espiritual eu já alcancei? Porque a Bíblia diz o quê? Que é de graça em graça, de glória em glória, até você chegar à estatura de varão perfeito. Você está mais perto de Deus ou aquela situação vai te afastar de Deus porque você vai ter atitudes carnais ou você vai ter atitudes espirituais. Você está cheio do Senhor para emanar graça, meu amado? Aleluia! Para aplacar a fúria, para fechar a boca do leão, como Daniel estava. Daniel estava, aleluia, tão cheio da glória de Deus, que para
cova não era problema para Daniel, aleluia, como para Sadraque, Mesaque e Abednego, não era problema, aleluia, ir para a fornalha ardente. Daniel não sabia o que ia acontecer ali dentro da cova dos leões. Mas Daniel entrou ali, e se o Senhor está com você, meu amado, você vai pedir o que você quiser, e Ele vai fazer, aleluia. Quem sabe, Daniel falou, Senhor, fecha a boca desse leão, cega esse leão para ele não me ver. E assim o Senhor fez, meu amado, aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego orou de outra forma. O rei falou com ele, vocês não vão dobrar, vocês não vão se dobrar à minha estátua? Eles falaram, não, rei, nós não vamos. Quanto a esse negócio, nós não temos que nem que te dar resposta, porque uma coisa nós sabemos, ou da fornalha ardente, ou das tuas mãos, o Senhor nos livrará. Aleluia! Aleluia! Certeza, irmão. Sabe o que é fé? Fé é a certeza que Deus está com você e Ele vai fazer o melhor. Os três cria que se, aleluia, eles morressem queimados, eles estavam com o Senhor. Aleluia. Isso que eles criam, irmão. Em outras palavras, ele falou, rei, se nós morrermos queimados, nós estaremos com o nosso Deus. E se Ele quiser, Ele pode livrar. E Ele livrou. Para quê? Para que o nome dele fosse glorificado, meu amado. Tudo que Deus faz é para que o nome dele seja glorificado. Então o Senhor falou com eles, olha, clame ao Pai, ore ao Pai, né? Porque santificado é o nome do Senhor. Chame, clame o reino. O que é clamar o reino, meu amado? É chamar o Senhor. Senhor, envia aqui teus exércitos. Senhor, envia aqui teus anjos. Senhor, que o teu Espírito Santo possa quebrantar os corações, possa mudar as mentes, possa trazer à luz a confusão que o diabo faz, meu amado. O diabo às vezes faz confusão e as pessoas falam uma coisa e é outra coisa e é outra coisa, mas quando você está diante de Deus, diante do Espírito Santo, Ele vai trazendo clareza, aleluia, porque, meu amado, aonde o Senhor está, não existe trevas, não existe. Então ele falou, chame o reino, é preciso chamar o reino, nós somos, aleluia, devemos chamar o reino para dentro da nossa casa, aleluia, na vida dos nossos filhos, os avós, na vida dos netos, nós devemos chamar o reino. Senhor, manifesta o reino na vida de fulano, na vida de ciclano, Senhor. Manifesta, Senhor. Manifesta. E ele falou, olha, aleluia, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. A vontade de Deus, amada, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aleluia. Pode ser que a vontade de Deus não seja a nossa vontade. Quer ver uma coisa que nós vamos falar, aleluia, e todo mundo vai achar que não é a vontade de Deus. Quando morre alguém da nossa família. Gente, não foi a vontade de Deus. Isso eu não queria. Minha família morrer, não. Mas, irmãos, para isso nós viemos. Nascer e morrer é uma coisa certa. É uma coisa certa. Mas nós, porque nós somos carnais ainda, né? Nós achamos que não. Às vezes a pessoa está com 100 anos e você ainda acha que ela está nova. Às vezes a pessoa está com 80 anos, está nova. Aí vai o de 20 está novo mesmo. Mas Deus tinha um propósito. Tudo Deus tem um propósito. Aí vai, aleluia, a criancinha. Mas Deus sabe por que a criancinha vai. Aleluia. Então, seja feita a tua vontade. Enquanto, aleluia, a vontade de Deus, principalmente sobre a morte, irmão, porque é uma coisa que ninguém gosta, que ninguém aceita, aleluia, a separação. Mas quando essa vontade, quando você entender essa vontade, e você não se revoltar contra Deus, mas glorificar a Deus e falar, Senhor, tudo que o Senhor faz é bom, ainda que eu não entenda, mas o teu Espírito Santo, ele é poderoso para passar o bálsamo no meu coração, e eu prosseguir olhando e exaltando o Senhor, porque o Senhor é bom. É bom, irmão. Eu peguei uma coisa drástica. Por quê? Porque às vezes o carro, né? Às vezes você anda velozmente, malucamente na rua. Aí um dia Deus te dá um freio, alguém bate no teu carro.
Aí você fica, poxa, mas Deus bateu o meu carro. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, pergunta por quê. Aí para, Espírito Santo, por quê? Ele vai te mostrar, meu amado. Que às vezes você vive furando sinal, às vezes você vive brigando com os outros no trânsito, você vive fazendo as coisas erradas, sabe? Por quê? Porque Deus alinha a nossa vida. Seja feita a tua vontade, como ela é feita no céu. E no céu tudo é limpo, irmão. No céu tudo é maravilhoso. Você pedir para Deus fazer a vontade, aleluia, na tua vida, como ela é feita no céu, você está pedindo a Deus, aleluia, para ficar com a mão em você, mexendo em você, mexendo em tudo que você faz, aleluia, para que a vontade de Deus seja perfeita na tua vida. E ele falou, pede o pão de cada dia, pede. Ele não deu o pão, irmãos, nossos pais, lá, aleluia, no deserto. E quando ele deu o pão, eles pediram o pão, eles queriam comer, aleluia. E Deus deu o pão, mas deu o pão o quê? Para cada dia. Para cada dia. Quando eles, aleluia, pegava mais para no outro dia, talvez, não levantar cedo, não ir buscar, o que acontecia? Estragava. Mas no sábado, que era o dia deles não pegar, na sexta-feira, eles podiam pegar dobrado e não estragava. Aleluia, não criava bicho, aleluia, porque a palavra de Deus era o reino, meu amado, o reino estava vindo, aleluia, até nossos pais, aleluia, e eles comeram, aleluia, o maná no deserto e foram alimentados, porque Deus é um Deus presente, não tira-nos, Deus não nos tirou do Egito para nós perecer, Deus tirou-nos do Egito para nos abençoar, meu amado. Nós temos uma bênção que o mundo não tem, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. No livro da vida. Aleluia. Irmãos, que privilégio é esse? Que coisa linda é essa? E às vezes nós não paramos para ver o que nós temos. Aleluia. Aleluia. O que nós temos de casa, de roupa, de sapato, de carro. Isso é nada, irmão. Aleluia. O que nós temos o reino. Fazemos parte deste reino. E um dia estaremos com Ele para sempre. Então, Jesus fala, ó, vocês querem que venha o reino sobre vocês? Então, perdoa os nossos pecados. Pede no Pai para perdoar os pecados. Mas é condicional. Vocês também têm que perdoar aqueles, aleluia, que vos ofende. Se nós formos fiel a nós mesmos, nós vamos ver que ninguém nos ofende de graça. É muito difícil alguém nos ofender de graça. Se alguém nos ofende, é porque nós também ofendemos. Às vezes ofendemos um dia que a pessoa não revidou, mas no outro dia a pessoa lá está atravessada e ela vem revidar. Sabe? Ninguém, irmãos. Se nós, aleluia, são sementes. No reino de Deus, tudo é semente. Se você tem uma semente, aleluia, né, de agressão, você vai ser revidado com agressão. Seja ela com palavra ou com atos. A gente vê as pessoas na rua, começa a falar, daí a pouco eles estão se batendo. Às vezes nunca se viram, por causa de uma palavra. E tem um mais doido que gosta de bater, vai, senta a mão e começa uma confusão. Então, Jesus falou, né, peça ao Pai que perdoe vocês, né, tudo que vocês devem, tudo. Eu te pergunto, às vezes a gente pergunta a nós mesmos, o que nós devemos? Nós devemos muitas coisas, irmão, sabe? Nós devemos nos aproximar mais de Deus, nós devemos ser mais humildes, nós devemos ter fruto do Espírito, e às vezes não temos, e nós temos que pedir a Deus para que Deus nos perdoe e venha o reino sobre nós, para que nós tenhamos esses frutos do Espírito. Aleluia, em todo tempo, em todo lugar, né? Aleluia. E ele fala, aleluia, e nos conduz à vida eterna. Olha, irmão, para você ser conduzido à vida eterna, tá alinhado com o perdão. Porque Deus te perdoa, te perdoa. A Bíblia diz que Jesus falou, Pedro falou, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão?
E Jesus falou 70 vezes 7, 490 vezes no dia. Quando eu, aleluia, né, Deus abriu essa palavra para mim, eu falei, meu Deus, mas quem vai pecar comigo? Até meu marido que mora comigo, meus filhos, nunca eles vão pecar comigo 490 vezes no dia. Significa infinitamente, meu amado. Você tem que perdoar infinitamente. Né? Às vezes as pessoas falam assim, eu perdoo, mas não quero conviver. Sabe, irmão? Se você perdoa e não quer conviver, então Jesus me perdoa também e não quer conviver mais comigo. É o que você faz, é o que você recebe do reino. É sério. Às vezes criamos alguma situação da palavra para nos favorecer, mas o reino, meu amado, o reino não favorece ninguém. O reino, aleluia, é Jesus, é a palavra, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Claro como cristal. Aleluia. Né? Então, Jesus, ele continua falando com eles. Aleluia. Aí Jesus traz um exemplo, né, de um amigo. E eu gosto de lembrar disso, quando eu li essa passagem, eu sempre lembro que a gente morava no Rio, embaixo tinha uma padaria, né, bem? Lugar assim que nós fomos morar junto. E tinha uma padaria. E um dia chegou um bêbado lá, de madrugada, 5 horas da manhã, e o bêbado batia. Me dá pão, não sei o que deu nele. Né? Eu não sei se foi que deu nele, ou se Deus queria trazer, né, rema, essa passagem. E ele ficou batendo, e o homem lá, o padeiro estava lá fazendo pão. Mas ele bateu tanto, ele esmurrou tanto a porta, que o padeiro veio de lá com pão e deu para ele. Sabe, irmão? Nós vimos essa passagem, né, bem? Na frente dos nossos olhos. Madrugada, nós ficamos na janela vendo o que o bêbado deve fazer. E ele bateu, até que o cara veio. O cara veio e trouxe uma sacola de pão e deu para ele. Então, irmão, Jesus pega aqui e fala, né, de um homem. Ele chegou lá, ele não tinha pão, e ele foi na casa do amigo. O que Jesus está falando aqui, ó, quando vocês orarem, sabe? Vocês têm que pedir para que o reino manifeste, porque o reino do Senhor, irmão, é bondade. O Senhor, aleluia, Ele está sempre de mãos abertas. A palavra diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, para que não possa abençoar. Então, nós temos que aprender, aleluia, a abençoar. Nós temos que aprender, aleluia, a ser amigos, aleluia. Às vezes, irmãos, nós somos, aleluia, né, julgados, às vezes nós somos criticados, às vezes nós somos falados, nós somos isso, somos aquilo, aleluia. Mas ter um coração como de Deus, como o Senhor falou de Davi. Achei em Davi um homem segundo o meu coração. Por quê, irmãos? Porque Davi não guardava ódio. Davi não guardou ódio de Saul. Quando Saul odiou Davi, quando Saul quis matar Davi, Davi não procurou matar Saul. E teria homens para aquilo. Ele próprio podia ter feito. E Deus, olha só, quando eu falei que Deus nos bota à prova para ver quem nós somos. E Deus colocou Davi à prova, porque Saul estava dormindo. E Davi chegou lá, e Davi até cortou um pedaço do manto de Saul, mas ele não fez nada com Saul. Por quê, irmãos? Porque ele tinha um coração perdoador, porque ele sabia, sabe? Antes de Paulo falar que a nossa luta não era contra a carne e nem o sangue. Ele sabia que a luta dele não era contra Davi, contra Saul, mas era contra as potestades que regia Saul no reino espiritual. No reino espiritual, amado. Saul, ele estava possesso. Ele estava, né, terrivelmente possesso. Hoje nós ainda lemos essa palavra e eu falei com o pastor, olha aqui como é, as coisas vão acontecendo. Porque também o que aquelas mulheres foram cantar aqueles hinos? Exaltando Davi, né, e diminuindo Saul, se Saul era o rei. Aquelas mulheres também, elas perderam o quê? O respeito, irmãos. Elas não trouxeram o reino para a terra, porque no momento quem estava sendo honrado ali era Saul. Era Saul, mas elas fizeram. Por que fizeram? Às vezes sem pensar. É a hora que você faz uma coisa sem pensar. E foi ali que a ira dele
veio sobre Davi. Foi ali que criou a ira. Uma palavra, meu amado, uma palavra, né? Trouxe o que? A ira, a ponto de querer matar, aleluia, e ver que ele, 40 anos, Saul reinou, e Davi ficou lá na posição dele, ungido, né? Fugindo de Saul, aleluia, até que ele pôde reinar. Então, vê, irmãos, que havia um tempo, com todo o erro de Saul, toda a situação, havia um tempo para ele reinar. E Davi, aleluia, respeitou isso. Mas, às vezes, a gente, no entusiasmo, falamos alguma coisa que não devemos falar e cria uma situação, e aquela situação fica ali enrolando. E uma das portas que abriu para Saul não gostar de Davi foi isso, né? Foi isso. Porque ele oprimiu Davi da maneira que ele quis, e Davi respeitou a unção que havia nele. Por quê, irmãos? Porque, na verdade, Davi respeitava o Senhor. Ele conhecia o Senhor. Ele fez o cântico, né? Que o Senhor era o pastor dele e nada ia faltar. Quando nós temos Jesus como pastor, nós sabemos, irmãos, que não vai faltar nada. Não vai faltar alívio, não vai faltar, aleluia, perseverança, não vai faltar livramento, não vai faltar ajuda no momento de dificuldade. Então, aleluia, né? E nós não podemos, aleluia, ter medo. Não podemos ter medo, porque o reino de Deus, ele veio até nós, e ele abre o céu para nós, né? Então, Jesus, ele veio de uma forma simples, tremenda, ele nos fez conhecer o reino de Deus, né? Fez conhecer o reino do Senhor. Lá em Romanos, aleluia, Romanos, a palavra do Senhor que está em Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso, irmão. O reino de Deus é uma paz que excede todo entendimento. Pode estar tudo bagunçado, irmão, mas quando está tudo enrolado, tudo bagunçado, você tem intimidade com Deus? Você vai falar com Deus. E o que Deus faz? Aleluia! Deus ministra no teu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aí você crê nessa palavra. Aí você aquieta. E você espera a hora certa de Deus bradar. E o rio de Deus alegrar a tua vida. E o rio de Deus trazer solução para todas as situações. Então, Jesus, ele fala, aleluia, né? Então, por causa, aleluia, não que ele é amigo, né? Porque quando Jesus fala isso, digo-vos ainda que não se levantará por ser seu amigo. Levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação. Ele dará tudo o que houver, mister. Olha, às vezes, irmão, Jesus se levanta, não porque, aleluia, nós estamos até na posição de receber, mas Jesus se levanta porque a gente pede tanto, a gente implora tanto, a gente ora tanto, você ora andando, você ora comendo, você ora na mesa, você ora trabalhando, você está ligado com o Senhor 24 horas, aleluia. E aí o que o Senhor faz, irmão? Aí o Senhor te dá, porque Ele diz, eu vos digo-vos, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharai, batei e a porta vai se abrir. Aleluia. É persistência, meu amado. É trazer o reino. Senhor, no teu reino aí, ó, tu tem sangue limpo. Senhor, no teu reino tu tem órgãos novos. Senhor, no teu reino tu tem ossos novos. Senhor, no teu reino, aleluia, tu tem uma visão limpa. Senhor, coloca a colheita do céu. O da terra não está resolvendo? Coloca do céu. Sabe, irmão? Mas quem fica fazendo isso todo dia? Você vai no médico todo dia. Se o médico mandar você ir lá todo dia você vai lá. Mas você não fica insistindo com o Senhor quando você tem um problema para o Senhor resolver o problema seu. Você não fica batendo na porta. Você não fica falando, Senhor, é a tua palavra está aqui.
O Senhor levou ou não levou essa doença? Ô, Senhor, eu creio que o Senhor levou. Então, manifesta ela. Venha o teu reino até nós. Venha o teu reino até mim, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Para que teu nome seja exaltado. Para que teu nome seja glorificado, Senhor. Né? A Bíblia lá em Hebreus diz o quê? Né? Que nós viveríamos por fé. Nós viveríamos por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como você agrada a Deus? Manifestando o verbo que é Jesus Cristo, a palavra. Aí você agrada o Pai, aleluia, é glorificado no Filho, e o Espírito Santo faz a obra. Aleluia, porque não é a unção, aleluia, a unção vem sobre você. O Espírito Santo se move dentro de você e vai colocando todas as coisas no lugar. Então, Jesus, ele fala que nós somos mal, irmão. Nós não somos. Aleluia. Jesus falou que nós somos mal, nós somos mal. Aí você pode estar falando assim, não, eu não sou. Mas Jesus falou que nós somos. Como ele falou que bom era o Pai. Bom é o Pai. Ele falou, né? Então, o Pai é bom e nós somos mal. Mas mesmo sendo mal, nós temos atitudes boas. Temos atitude boa, né? Às vezes você está lá, ó. Quem tem filho, vê os filhos crescer, filho às vezes aborrece, filho às vezes dá vontade de você dar uma sacudida nele, mas independente, irmão, você vai lá e faz tudo de bom para o teu filho, tudo, né? Você às vezes se esforça, além do que é para você se esforçar, para dar as coisas para o seu filho, trabalha além para poder ajudar, aleluia. Então Jesus está falando que nós, aleluia, sendo maus, nós damos coisas boas. Nós não damos coisa trocada. O filho pega de um pão, você vai dar uma pedra? Não, irmão, você vai dar um pão. Aleluia. Você vai se virar, ou vai fazer um pãozinho em casa, ou vai na rua comprar o pão. Você vai dar coisas boas. Aleluia. Assim é o Pai, irmão. O Pai tem coisas maravilhosas para nos dar. O Pai tem coisas tremendas para nos dar. Aleluia. Né? Por quê? Porque Ele é nosso Pai. E Ele é dono do ouro e é dono da prata. Ele é dono do mundo. É do mundo que Deus é dono, irmão. Aleluia. Sendo dono do mundo, e nós sendo filho dEle, nós também temos. Mas nós temos na medida que Ele, aleluia, nos deu e nos dá. Mas se você pedir, a Bíblia diz de Jabes, que foi um homem que nasceu e ele foi amaldiçoado, mas ele orou a Deus e Deus o abençoou. Deus o abençoou, irmão. Por quê? Porque ele orou ao Pai, porque ele pediu. Então, a chave para mim e para você é oração, porque oração é intimidade. E quanto mais você ora, mais intimidade você tem. Quanto mais você busca, mais você encontra. Aleluia. Então, aleluia. Em Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6, a palavra diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha, irmãos, que lindo, né? Então, não ande ansioso. Aí o sermão da montanha vai te dizer, por que você fica ansioso com o dia de amanhã? Com o quê? Com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que você vai comprar. Para que você ficar assim? Não precisa, porque o Pai sabe de tudo. A palavra diz, irmãos, que antes de nós falarmos, Ele já sabe o que vai sair da nossa boca. Deus espera a atitude. Ele sabe da situação, aleluia, que nós vamos passar. Mas Ele espera o quê? Que nós chegamos diante dEle e nós falamos com Ele. Tem gente que perde a bênção porque fala, Deus sabe de tudo, eu não preciso falar. Precisa, meu amado, precisa. Seus filhos, você sabe muita coisa dos seus filhos, tudo, não vou dizer tudo, mas você sabe muitas coisas dos seus filhos, mas eles precisam chegar e falar.
Aleluia. Né? Precisa, às vezes você precisa pedir. O fulano, faz isso para mim. Pô, mas fulano tinha que saber que ele tem que fazer isso para mim. Não, ele não tem que saber, ele pode até saber, mas às vezes você tem que lembrar, às vezes você tem que falar. Aleluia. Isso é comunicação. O que Deus quer? Comunicação com os seus filhos. Então, você não pode deixar, aleluia, né? O temor. Para que temor? Se os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Que não caia uma folha, meu amado, da árvore, sem que Deus permita. Tudo está no controle de Deus, tudo, meu amado. É Deus que manda os peixes para a rede, é Deus, aleluia, que dá ordem a tudo e a todos, né? A natureza, tudo obedece à ordem de Deus. O poder do Senhor, ele é superior a todas as coisas. Aleluia. Né? Mateus 10, 29 diz que não cai, né, nem um pardal no chão sem a vontade do Pai. Olha, irmãos, Daniel, aleluia, Daniel 4,35, ele diz, Deus faz tudo o que quer no céu e na terra. Então, tudo que Deus quer vai prevalecer. Então, seja feita a tua vontade na minha vida. A tua vontade. A vontade de Deus é boa. Se você não entender hoje, você vai entender amanhã. O Senhor falou, Pedro, o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. E ele entendeu. Ele entendeu, irmão, assim como nós entendemos, aleluia, muitas coisas que lá atrás a gente não entendia. O Salmo 139, 4 diz, Deus sabe de tudo o que vamos dizer antes da palavra sair da nossa boca. Então, ele sabe de tudo. Ele não é pego de surpresa. Ah, Deus foi pego. Não, irmão. Deus não foi pego de surpresa com a situação de Jó. Não, não foi. Deus tinha um propósito para nos ensinar, para deixar escrito, aleluia, para tratar com Jó em alguma coisa, né? Deus tinha os propósitos dele. E Jó, quando foi provado, o que Jó fez? Jó continuou adorando a Deus, irmãos. Jó entendia, né? Na pouco que ele conhecia de Deus. Porque no fim ele disse, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora de ver os meus olhos. Mas por que ele, aleluia, ele não fez nada? Porque com pouco que ele sabia, que ele entendia de Deus, de tudo que foram contado para ele, né? Dele conhecer Deus assim, da maneira que ele conhecia, uma coisa ele sabia, né? Que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Né? Que os filhos eram de Deus. Né? Tudo é do Senhor. Então, irmãos, Deus, ele é maravilhoso. Deus é poderoso. Falar desse Deus, aleluia, sabe, nos falta a palavra para falar das grandezas, das maravilhas, das coisas tremendas e poderosas que Deus faz, das curas extraordinárias que Deus faz, livramentos extraordinários que Deus faz. Pessoas que ficam no escombro lá 3 dias, 4 dias e saem com vida. Por quê? Porque a vida é Ele é vida. E se Ele estiver ali dando ar para respirar, se Ele estiver ali segurando, meu amado, como a morte pode chegar? Não pode. Então, o poder do Senhor é manifestado todos os dias na nossa vida. Que nós possamos ser gratos, clamar mais o reino, querer que o reino de Deus se manifeste em nossas vidas, em todas as causas da nossa vida, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado em nós e através de nós. Vamos colocar de pé, vamos orar nesta noite, aleluia, pedindo ao Senhor que acrescente mais a nossa fé, nos encha do poder, da graça, da bondade, da misericórdia dEle. Aleluia. Que nós saibamos ter a nossa vida alinhada com o Espírito Santo. Porque Jesus falou, não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo, e Ele vos ensinará o que deve fazer. Que o Espírito Santo possa ensinar a mim e a você o que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. Pai querido, graças te damos nesta noite. Te exaltamos, te bendizemos, Senhor, porque Tu és bom, porque a Tua bondade, o Teu amor, a Tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Pai.
Pai querido, em nome do Senhor Jesus, através do Teu Espírito Santo, que nesta noite nós possamos ser tocados, impactados, Senhor, possamos ser curados, Senhor, corpo, alma, espírito, em nome de Jesus Cristo. Se tiver alguma coisa em nossa vida que não estiver alinhado, Senhor, com o Teu reino, Jesus, toca agora, toca com o Teu poder, toca, Senhor, vai manifestando, Senhor, toca na nossa mente, que tenhamos uma mente de Cristo, possamos ser cheios do Senhor, cheio da bênção, cheio, Senhor, do Teu poder sobrenatural, que se manifestou de forma tão grande, Senhor, de forma tão poderosa, Senhor Deus, na vida de tantos, Senhor, que venha se manifestar nas nossas vidas também, na vida dos nossos, Senhor, que Tu possa chamar os nossos, assim como o Senhor nos chamou, que Tu vá de encontro aos maridos, Tu vá de encontro às esposas, aos filhos, vá de encontro aos irmãos, Senhor, vá de encontro aos primos, vai de encontro ao sogro, à sogra, vai de encontro aos tios, Senhor, aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, vai de encontro àqueles que nós conhecemos e que nós já jogamos a semente. Ah, Jesus, que essa semente venha florescer, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a estar debaixo da Tua potente mão, porque a Tua palavra diz, Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que nós possamos estar debaixo desse esconderijo, Senhor, que é a Tua casa, aonde a unção desce, aonde, Senhor, o poder se manifesta, aonde o Senhor não despede ninguém vazio, Senhor. Por isso, Senhor, que nesta noite, tudo aquilo que Teus filhos vieram receber de Ti, que eles possam receber, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo.